Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você profissional da beleza que está aí do outro lado da telinha em busca de informações relacionadas ao universo da colorimetria capilar. E se você chegou até aqui, saiba que você encontrou o lugar certo, porque aqui na Beleza na Íntegra é o canal onde você irá encontrar informações preciosas pertinentes à colorimetria capilar e também irá alavancar a sua carreira como profissional colorista no mercado de trabalho em salões de beleza. Eu sou Renata Goulart e estou aqui para ajudar você nessa trajetória de sucesso. O assunto que nós vamos abordar hoje vai ser cobertura dos cabelos brancos. Renata, eu tenho certeza que você vai falar, não, mas eu já sei cobrir branco. Ok, que bom. Mas eu sei que muitos profissionais ainda se sentem um pouco inseguros em relação a realizar essa cobertura de branco com eficiência. Porque cobrir brancos é algo que exige muito do profissional. Na realidade, ser colorista, alguns profissionais que estão aí no início da carreira, geralmente alguns alunos me perguntam, falam, eu acho tão difícil, colorimetria não entra na minha cabeça, eu não gosto de matemática, tem que saber um pouco de fração, tem que saber química, eu não gosto de nada disso, não consigo entrar, por mais que eu leia, que eu estude na minha cabeça. Ok, muita calma, porque colorimetria tem sim algumas questões, alguns pilares que nos sustentam, que nos dão direcionamentos de como se criar, exigem um pouquinho mais da nossa habilidade do pensar, do raciocinar. E é isso que eu normalmente, costumo levar para os meus alunos. Quem já fez curso comigo sabe disso, que eu não gosto de dar a receita pronta. Eu não gosto de fazer, de tirar a dúvida dos meus alunos e quando eles chegam e falam, olha, eu tenho uma cliente que o cabelo dela está em tal altura de tom, tem tantos % de branco, ela quer chegar em tal cor, mas olha, o que você acha? Que cor que eu aplico nela, essa ou essa? Essa perguntinha para mim, geralmente nunca é tão importante, porque ela até é, na realidade, mas é porque eu gosto de levar o meu aluno a raciocinar. Eu quero que ele entenda qual é o caminho que ele tem que seguir, embasado em que pilares da colorimetria que vão levá-lo a raciocinar e chegar ele mesmo à conclusão de pegar uma cor, perfeita para cliente. Então, no assunto de hoje, eu tenho certeza que você também aí já aconteceu no seu salão de você aplicar uma cor, fazer seu diagnóstico e no resultado, quando você lava, tá lá o cabelo com uma cobertura de branco e não foi, resultado de cor perfeita, que você não vai entregar para sua cliente um resultado de cor com eficiência. Então, vamos falar aqui, eu vou começar a nossa aula de hoje falando um pouquinho, primeiro, sobre o que ou seja, o que são esses fios brancos. Nós já sabemos, quem foi meu aluno sabe disso, eu estou sempre explicando sobre isso, que fios brancos são o quê? Fios que têm uma ausência de quem? De melanina. Nós já sabemos que a melanina é produzida, pelos melanócitos num sisteminha, ou seja, pelos, aqui um precursor, por meio de um precursor enzimático chamado de tirosinase. Renata, o que é isso? Porque eu já ouvi falar que tirosina é um dos aminoácidos que faz parte, do fio de cabelo, isso mesmo, mas através, dessa enzima, ela como precursor, ela vai fazer com que esses melanócitos, eles façam a produção
de pigmentos naturais, que são a nossa melanina, que vai dar a cor não só para os nossos fios de cabelo, como também para a nossa pele. Até aí, tudo simples, tudo ok, você já sabe disso. Então, você também já sabe que o aparecimento, ou seja, o surgimento de fios brancos, significa que esse processo da tirosinase já não está mais acontecendo ali dentro, né, das suas camadas da pele, lá da sua epiderme, da derme e da hipoderme. Então, na realidade, cessou esse processo da tirosinase e você agora não tem mais aquele pigmento, né, natural, que é a nossa melanina, que vai dar a cor para o seu fio de cabelo. Renata, então, o fio de cabelo branco, ele é transparente? Mais ou menos seria como se fosse isso, porque vocês também já sabem que as nossas cutículas que sobrepõem, né, o fio de cabelo ali como se elas fossem escamas, né, alinhadas de peixe, elas são transparentes. Então, o que elas refletem? Uma transparência. Então, se eu não tenho cor e pigmento dentro desses fios de cabelo, significa que o que ela vai emitir ali é uma ausência de cor e só vai emitir um reflexo brilhante, espelhado da própria cor, que é transparente dessa cutícula, tá? Muito bem. Agora, é muito importante que nesse processo de cobertura de fios de cabelo, né, de cobertura de fios brancos, você entenda que existem dois tipos de cobertura. E quais são eles? Existe a cobertura, né, de fios 100% dos brancos e existe, né, a cobertura com transparência. Opa, como assim? Para quem está começando agora, note que a cobertura, né, que você realiza e que você consegue fazer com eficiência, né, todos os corantes que tem ali artificiais, né? Então, você realiza um processo de coloração em que os corantes artificiais da sua formulação, daquela formulazinha que você preparou ali, né, da coloração associado ao oxidante, né, os peróxidos de hidrogênio, ela vai fazer, né, a acoplagem desses corantes, ela vai acontecer de uma forma muito eficiente, não deixando que aconteça na nossa sensação óptica aquela sensação de transparência ou de diluição, de corante diluído. Ele vai realmente nos mostrar, nos apresentar um corante com uma acoplagem que foi realizada de maneira tão eficiente que não vai nos dar essa sensação de cor diluída, transparente. Ela vai nos dar uma sensação óptica de corante que foi feita, né, aquela acoplagem e a oxidação de uma forma muito efetiva que ele vai dar a sensação até de cor muito profunda. Eu tenho aqui, olha, para mostrar para vocês dois exemplos que eu vou colocar aqui bem próximo para que vocês observem. Do meu lado direito aqui, olha, não sei se vai ser o mesmo lado que vai sair para vocês, mas nesse tubete eu tenho um exemplo de uma cor que foi o quê? Com cobertura de branco de 100%. Eu tive aí a máxima eficácia, né, da oxidação desses precursores de cor, desses corantes artificiais da minha fórmula. Já aqui, eu venho te mostrar que a mesma nuance que teria sido aplicada já veio me apresentar um resultado de cor com transparência. A cor está mais diluída, eu consigo enxergar, né, do outro lado do tubete. É a mesma coisa que acontece nos nossos fios de cabelo branco. Então, quando eu tenho 100%, eu tenho uma cobertura como está aqui. Quando eu tenho uma cobertura com transparência, eu tenho uma cor mais diluída, né, mais translúcida, com uma leve transparência. E esse resultado de cor, é claro que não é o resultado de cor que a sua cliente espera. Afinal de contas, nós sabemos, né, que todos os dias as clientes que nos procuram no salão, em sua maioria, é para resolver o problema dos fios brancos. As mulheres não querem estar com cabelos brancos, porque isso demonstra muito mais idade do que o que elas realmente têm. Então, para nós como profissionais da beleza, como coloristas, isso é ótimo. Agora,
Como é que eu vou otimizar o meu trabalho e ter uma cobertura de branco com eficiência, com maestria, entregando para minha cliente um resultado de cor satisfatório, se eu não tenho o quê? Conhecimento das causas que me fazem entregar uma cor com transparência para ela. Então, vamos lá para o próximo tópico, né? Que eu considero um dos passos, o primeiro passo que é um dos maiores erros que os coloristas, que os cabeleireiros ou auxiliares cometem. O diagnóstico. Gente, eu vou bater sempre e como sempre eu bati, falo isso lá no Desvendando a Colorimetria, que é meu curso online também. Sempre eu falo, diagnóstico é essencial, é muito importante, porque é através dele que você vai receber informações que vão te levar a executar um trabalho com segurança e com maestria. Através do diagnóstico, você vai, conseguir ter uma identificação visual de tudo que você precisa saber do histórico do passado daquele cabelo, do presente, de como ele está, naquele momento que a cliente chegou para você. Todo o histórico dele já vem ali, olha, demarcado naquelas mechas, desde a raiz até o comprimento e as pontas. A emissão de reflexo, a altura de tom, o percentual de branco, a espessura do fio, porosidade, enfim, tudo, elasticidade. Esse diagnóstico é essencial. Se o profissional não tem o hábito de realizar esse diagnóstico com precisão, as chances dele obter um resultado de cor perfeito são mínimas. São 5 minutinhos que você perde naquele bate-papo com a cliente, perguntando se está tudo bem ali com os familiares e com ela, ali no trabalho se está tudo legal, mas ao mesmo tempo, naquele momentinho, você já está realizando um rastreamento desse fio, dessa fibra capilar, de como é que ela está se apresentando, e você precisa o quê? Treinar os seus olhos para identificar o percentual de branco. Este é o maior erro que o profissional comete. Quando ele não sabe identificar de maneira precisa o percentual de branco exato daquele fio de cabelo, daquele cabelo no geral, as chances dele acertar são mínimas. A cobertura vai ficar com transparência, a cor vai ser diluída, os corantes não terão poder de fazer uma cobertura eficiente. Então, aqui eu coloquei algumas imagens, só para que você pudesse notar que existem pessoas que têm mechas mais centralizadas, num percentual de branco mais significativo na têmpora, aquela mecha mais marcada na frente. Outras pessoas têm aqui nas têmporas um percentual maior. Já vi muitos casos de pessoas, e você com certeza já viu isso também, pessoas que têm mais aqui nas parietais, nas costeletas e não tem nada na parte de trás. Outras pessoas têm distribuído por toda a cabeça. Agora, é muito importante que você faça um treinamento muito grande para saber identificar visualmente com precisão. Porque a partir do momento que você sabe se esse fio de cabelo, se esse cabelo no geral, ele tem 20%, 10%, 50%, 60%, 70%, 80%, 100% de brancos, você vai saber o caminho que você deve seguir. Também é muito importante lembrar a espessura do fio na hora do diagnóstico, porque você sabe como profissional que o fio branco, ele tem uma resistência maior, ele é mais impermeável. E é por isso que às vezes tem aluno que chega para mim e fala: Rê, não sei o que eu fiz de errado, mas eu apliquei, olha, eu fiz tudo bonitinho, eu segui a receita certa, eu fiz a fórmula certa, mas olha, não sei onde é que eu ando, porque o cabelo da minha cliente, olha, eu aplico a coloração e o fio branco salta e não cobre o branco. Claro, o fio branco ele é mais espesso e, por sua vez, ele é mais impermeável. Por que ele é impermeável? Porque ele possui maior quantidade de camadas de cutícula. Ele pode ter aí até 12 camadas de cutícula. E isso faz com que os próprios corantes artificiais encontrem uma dificuldade maior para ultrapassar essas barreiras de camadas de cutícula, para levar o corante para fazer a acoplagem lá dentro do córtex. Então,
Claro que vai ser um fio muito mais difícil de você realizar uma cobertura. Então, primeiro passo é treinar bem seus olhos, a fim de fazer um diagnóstico preciso, saber exatamente de onde você tem que partir, qual é o percentual de branco, porque isso vai mudar também lá na sua fórmula que você irá preparar, tá? Vamos lá para o próximo tópico. Eu sempre gosto de bater nessa tecla. Em todos os vídeos que você assistir lá do meu canal da Beleza na Íntegra, ou lá do curso Desvendando a Colorimetria, quem já foi aluno meu sabe disso. Eu sempre vou frisar essa máxima aqui. Cor é igual ao fundo de clareamento encontrado, revelado ou obtido, mais a nuance que você escolheu para aplicar. Esse vai ser o resultado da sua cor. É só isso? Claro que não. Entra aqui outros poréns, né? Eu também preciso saber a altura de tom. Por quê? Se eu não sei em que altura de tom eu estou agora, no presente, né? Onde estou e para onde vou. Então, eu estou no ponto A e eu pretendo chegar lá no ponto B. E eu preciso saber o que eu devo fazer para chegar, olha lá, nessa trajetória que me leva ao B. Então, por isso é importante que eu saiba, né? O que é a altura de tom, em que altura de tom eu estou na raiz, no comprimento, nas pontas, se esse cabelo já tem cor cosmética ou não, qual é a emissão de reflexo que esse cabelo possui, que ele me mostra, que ele apresenta, porque ele também pode apresentar, né, emissões de reflexo diferentes. Na mesma mecha, num comprimento, ele pode ter na raiz uma emissão de reflexo, no comprimento uma, às vezes até duas no próprio comprimento e outra nas pontas. Tá? Existem cabelos que vêm ali super manchados, mas como nós estamos tratando de cobertura de branco, né? O que eu preciso saber então? Onde estou nessa escala de medidas de altura de tom e onde eu quero, onde eu pretendo chegar. Isso é muito importante, tá? Porque se eu não sei onde eu estou, se eu não consigo identificar exatamente qual é a altura de tom do cabelo da minha cliente, eu também não vou conseguir levar, né? Eu não consigo chegar, né, onde é o desejo dela. Por quê? Para eu chegar lá, eu preciso saber qual oxidante, qual é a volumagem de oxidante eu devo aplicar. E isso é uma regra importantíssima para a cobertura de fio branco também, tá? Então, pessoal, isso aqui são coisinhas que eu vou falando porque eu sei que faz parte desse processo da cobertura de branco para que você consiga realmente sanar de uma vez por todas, tá? Aquela raiz com transparência, porque isso faz com que a sua cliente não volte ao seu salão. Se ela vê que você entregou uma cor que não deu a cobertura de branco que ela esperava, ela não vai voltar mais. Uma vez que ela abriu a raiz lá no espelho do banheiro, lá na casa, com aquela luz igual um holofote em cima da raiz dela, se ela enxergar um pouquinho de cor diluída, translúcida, transparente, ela não vai ficar satisfeita, ok? Então vamos lá. Com qual volumagem eu consigo fazer uma cobertura de branco perfeita? Todos nós aprendemos lá naqueles cursos de colorimetria, inclusive eu aprendi assim, né, muitos anos atrás, que para cobrir branco eu tenho que utilizar oxidante de 20 volumes. Até aí, tudo bem. Porém, as coisas mudam. As regrinhas foram mudando e nós fomos, né, nos lapidando e nós fomos aprendendo através de práticas e experiências que a regra não é engessada. Hoje nós sabemos que nós podemos fazer cobertura de branco com tonalizantes tão bem quanto com colorações de oxidação permanente. Nós também sabemos que com um oxidante de 20 volumes eu cubro branco, mas nós também sabemos que com um revelador de 10 volumes associado a um tonalizante eu também faço uma cobertura de branco eficiente. Tudo vai depender dos meus olhos fazer o bom diagnóstico e eu identificar qual é o percentual de branco que aquele cabelo tem.
se com aquele percentual de branco lá, eu consigo fazer uma cobertura com tonalizante ou com coloração de oxidação. Também com tonalizante, eu sei que eu posso fazer uma cobertura otimizada com revelador de 15 volumes. Agora, com coloração de oxidação, eu também posso fazer cobertura de branco com outras volumagens que não sejam apenas a de 20 volumes. Então, veja só. Eu vou pegar aqui, tá, o canetão para eu mostrar e ilustrar para você um exemplo. Diríamos que você tem uma cliente que está na altura de tom natural, tá? Do 4. Um castanho, ok? E o percentual de branco dessa cliente, vamos colocar aqui como se fosse 60% de fios brancos distribuído por toda a cabeça. E que esse fio de cabelo não seja um fio de cabelo muito espesso, que seja um fio de cabelo de médio para fino. Lembre-se que eu acabei de falar que isso também é muito importante, porque para cada espessura de fio, a minha regrinha pode ser outra, tá? A minha fórmula pode ser outra. O desejo da minha cliente é chegar aqui, olha, na altura de tom do 8. Ela quer um cabelo na altura do 8, tá? E veja só, se ela quer chegar aqui na altura do 8, você já vai começar aí a botar essa sua cabecinha, maquinar e pensar, bom, o fundo de clareamento aqui do 4 é vermelho. Ah, ok, vermelho. O fundo de clareamento do 8, nossa, qual que é mesmo? É quem? O amarelo. Até aí, ok, sem problema. Agora, veja só, quantos tons eu tenho que clarear aqui? Do 4, para eu chegar no 8, eu tenho que clarear, olha, 4 tons. Se eu for seguir essa regrinha de que para fazer cobertura do branco que está aqui me incomodando de 60%, eu tenho que utilizar um oxidante de 20 volumes, eu vou chegar lá no 8? Não vou. E por que eu não vou chegar no 8? Simples. Nós lá, né, no nosso curso de colorimetria, nós aprendemos o quê? Que um oxidante de 20 volumes clareia 2 tons. Um oxidante de 30 volumes clareia 3 e que um oxidante de 40 volumes clareia 4 tons. Ok? Perfeito? Né? Muito claro até aí. Agora, se eu tenho um percentual de branco que é necessário para que eu faça essa cobertura, então pela nossa regrinha, né, seria a de 20 volumes, ok, se eu aplicar um oxidante, né, se eu escolho lá, minha cliente escolheu que ela quer uma nuance na altura do 8, diríamos que fosse até o 8,3, tá, para colocar um aporte de cor quente ali para ajudar nessa cobertura de branco. Ok, sem problemas, mas eu vou fazer a cobertura do branco com eficiência? Vou. Porém, eu não vou entregar a cor que era o desejo da minha cliente. Ela queria ter uma cor, no desejo dela era até a altura de 8. E por que é que eu não vou conseguir entregar essa cor para ela? Porque do 4, com 20 volumes, eu clareio 2 tons. E a gente ainda tem que lembrar daquela máxima que do 1 até o número 3 eu perco um tom de clareamento. Não vai ser o caso do 4, mas se eu tiver uma fibra capilar muito espessa e grossa, ele vai cair nessa regrinha de perder um tom também. Então, por isso que quando nós falamos de espessura de fio, eu também frisei isso porque eu considero isso um dos pontos essenciais para que você não peque na hora de fazer a sua fórmula aí para cobrir esse fio branco, tá? Então, o que eu seria, se para eu chegar aqui nessa altura de tom 8, qual seria, né, pelo nosso raciocínio, o oxidante que eu deveria aplicar para fazer essa formulação aqui? Ai, Renata, nossa, eu acho que teria que ser o de 40, porque se você falou que o de 40 clareia 4 tons, então é ele. Vamos abrir um parênteses. Se eu aplicar o de 40 volumes, eu aprendi também que o oxidante de 40 volumes ele tem uma velocidade maior, uma explosão maior de oxigênios, e eu tenho também que um clareamento maior e mais efetivo. Até aí, ok. Fichinha. Porém, ele também irá diluir o potencial de
profundidade, né, daquele meu corante artificial. Então, se eu aplicar o 40, eu vou chegar com uma facilidade tremenda aqui na altura do 8. No entanto, eu vou diluir os corantes e eu não vou, no fio branco, conseguir fazer uma cobertura com eficiência, porque os corantes estariam diluídos, muito diluídos, ok? Então, se eu aplicar o de 30 volumes, como é que vai acontecer esse processo? Se você optar por aplicar o de 30 volumes, se o fio, como eu mencionei no início, for de médio para fino, com muita facilidade você vai chegar na altura do 8, por conta também dessa explosão dos oxigênios e da velocidade, do poder de clareamento também do oxidante de 30 volumes. São as exceções da colorimetria que a gente sabe que só, né, nós aprendemos durante a prática, a mão na massa mesmo, né? Aquela visualização, prática e treino. Então, com 30 volumes, eu vou conseguir, tá? Fazer aí uma cobertura, né? Eu vou conseguir clarear, então do 4, tá? Daqui do 4, olha lá. De 4, eu vou, que é meu ponto A, tá? Meu ponto A. Eu vou chegar aqui no meu ponto B, que é o 8, porque é um fio fino. Não se esqueçam que um fio fino, um fio mediano, me possibilita isso. Tá? Feito esse trajeto com 30 volumes, eu também vou fazer o quê? A cobertura do fio branco, porque eu tenho aqui, olha, 60% de fio branco. E esses 30 volumes aqui, Renata, não vai diluir os corantes artificiais, como no caso do de 40 volumes? Vai, mas muito menos. E ao mesmo tempo ele também vai fazer essa oxidação desses corantes para que eu possa entregar para minha cliente uma cor, um resultado de cor com uma cobertura de branco mais efetiva. Renata, não vai dar transparência nesse caso? Tudo depende de mais um ponto. Vai depender, aqui eu falei da altura de tom que ela deseja, mas vai depender também do quê? Lembra que eu mostrei aqui? Qual é o resultado de cor? Lembra que eu falei para vocês? Resultado de cor é o fundo de clareamento obtido, não é isso que está aqui atrás? Olha lá. Mais quem? A nuance aplicada. Então, se você já entendeu que para chegar lá na altura do 8 tem que ser com 30, nesse caso ali, né, para fazer essa cobertura também sem transparência, então você já sabe que o oxidante já ficou resolvido. Agora, e a nuance de reflexo? A nuance de reflexo também vai colaborar para que você entregue a ela uma cor sem transparência. Qual é o fundo de clareamento do 8? Não é o amarelo? Porque olha lá, do 6 nós temos o quê? Um fundo alaranjado, né? Depois, do 7, nós temos aí um alaranjado amarelo. E depois, do 8, nós temos um amarelo, aquele amarelo mais presente, mais vibrante, com mais intensidade, com profundidade. Ok, ele vai ajudar, porque neste caso, você vai ainda fazer o quê? Na hora de escolher a nuance, junto com a sua cliente, você tem que dialogar com ela. Na hora que você dá a cartela de coloração e ela mostra com o dedinho qual é a cor que ela quer, você nunca, lógico, não vai aplicar a cor que ela pôs o dedinho, mas você sabe que através dos seus recursos e conhecimento, você vai escolher uma nuance que vai se associar àquele fundo de clareamento e também a esse percentual de branco para que você entregue uma cor satisfatória para ela. Uma outra coisa, então aqui na escolha da nuance, tá? Também é um ponto que você tem que pensar. Quais são as nuances que reforçam a cobertura de branco? Geralmente são as fundamentais douradas ou as douradas, os tons de bege dourado, para quando a cliente prefere assim uma nuance mais fria. Agora, jamais uma nuance que seja totalmente fria, porque se você for trabalhar com uma nuance totalmente fria, você vai ter que adicionar um pouquinho na sua fórmula de nuance dourada. Porque se você não coloca, corre sim o risco de
te entregar uma cor com transparência. E também tem que ser lembrado que a nuance acinzentada, as nuances frias, elas também nos dão aquela sensação ótica de cor mais escura do que o que ela realmente é. Se a sua cliente desejava ser a altura de 8 e você aplicar uma nuance muito acinzentada, o que vai acontecer? Você talvez vai dar a ela a sensação ótica de um cabelo que está ali num 7 para 8 e nunca exatamente no 8. Além disso, ainda tem umas outras regrinhas sobre compatibilidade de reflexos, que é muito importante, mas não é assunto para a gente abordar nessa aula de hoje, ok? Que se você não souber sobre essas regrinhas de compatibilidade de reflexos, né, de emissão de reflexo, você pode fazer o cabelo nessa altura do 8 ficar com um efeito que a gente chama de chumbado, tá? Que não é o desejo da sua cliente. Então, assim, seguir também regras de aplicação é muito importante. A cobertura de branco, eu vou pegar aqui essa fofinha para te mostrar, tá? Que a cobertura de branco, ela exige tanto do profissional que você não pode realizar com economia. Porque se você aplica uma coloração, já pensando, ai, mas eu vou gastar muito produto, será que é meio tubo? Com quanto de coloração, com quantos gramas de coloração você executa uma cobertura de branco, um retoque de raiz na cabeça toda, em toda a calota craniana? Tá? Você tem que entender que o engenheiro químico já fez aquele tubo de coloração pensando na gramatura que é o suficiente para você fazer um retoque de raiz. Se você perceber que a sua cliente tem, né, muito mais cabelo, que isso vai exigir mais, gaste mais produto. O importante é que o resultado da sua cor fique perfeita. E se precisar, você cobre a mais por isso, é claro. Agora, essa cobertura, gente, a aplicação é muito importante. Nós sabemos que em colorimetria existem regras de aplicação. Aí você deve estar falando, Rê, e a mordançagem? Não seria melhor eu aplicar, utilizar essa técnica, esse recurso da mordançagem? Vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Aguenta firme, fica aqui comigo até o final que você vai saber, tá bom? Bem, então, falando ainda sobre a forma de aplicar, vai ter técnicas, no caso, que de repente você vai precisar fazer, né, nas regras de aplicação, primeira aplicação no comprimento, nas pontas, deixar uma pausa para depois você aplicar na raiz. Tem outras que você vai aplicar comprimento, pontas, e com uma volumagem e aqui na raiz com outra volumagem diferente, e tudo isso você aprende onde? Em cursos sobre colorimetria. Quem é meu aluno já sabe disso. Então, essa forma de aplicar também é importante. Nunca para uma cobertura de branco você posiciona o pincel muito de pé, fazendo esse movimento, olha lá. Porque quando você faz esse movimento, você vai varrer, removendo o produto da coloração ou do tonalizante de onde ela realmente deveria ficar. O correto é que você faça realmente um depósito. Então, você pega o produto lá no bowl e aplica dessa forma. Ah, mas eu não consigo fazer assim, dando essas batidinhas. Então, você deposita e tira o pincel. Deposita e tira o pincel. Deposita e tira o pincel. Somente dessa forma é que você vai depositar o produto no lugar que ele realmente precisa estar, porque é ali que eu preciso ter um aporte de corantes para realizar essa cobertura de branco com eficiência. E também vou evitar que no caso de retoques, né, diríamos que a sua cliente já faça coloração, que você não fique arrastando essa coloração para criar faixas que vão sobrepor, né, criando ali uma sobrecarga de corantes artificiais. Então, e isso vai fazer também que cada vez que você arrasta e faça essa sobrecarga, vai ainda te dar cada vez mais uma sensação ótica de raiz com transparência, porque aqui vai ter sobrecarga, vai te dar uma sensação de mais escuro, de mais profundidade e aqui de mais luminoso, transparente, tá? Então, essa regrinha de aplicação também é muito importante, tá? Outra coisa, né, que eu sempre costumo falar sobre essa questão de cobertura de brancos é o tempo de pausa, gente. Você, como profissional, desde o primeiro curso basicão de tudo sobre colorimetria, você aprendeu
E vem escrito, inclusive, lá nas bulas, né, nas informações das colorações, não importa de que marca você escolheu para trabalhar. Todas elas vêm escrito o tempo de pausa, que é recomendado pelo fabricante. E isso é essencial. Então, respeitar o tempo de pausa é muito importante para que esse processo de revelação dos corantes, para que esse processo de cobertura de fios brancos seja realmente, né, eficaz, que você faça com que todo esse processo aconteça gradativamente. E veja só por quê. Tem um vídeo, inclusive, que eu já coloquei lá no meu canal, se você quiser ver sobre a importância, porque não é só a revelação dos corantes, não é só a sobreposição do fundo de clareamento, tá? Existem outros fatores também que faz com que respeitar o tempo de pausa se torne essencial para que você entregue um resultado de cor perfeito, com maestria e lindo para sua cliente, tá? Corre lá e dá uma olhada que tem um vídeo lá que eu já publiquei falando exatamente sobre isso, sobre a importância do tempo de pausa, que ele vai falar explicando sobre os pHs e assim por diante, tá? Então aqui, veja o que acontece. Eu coloquei 35 minutos, mas eu sei que existem empresas que eles pedem, né, para que você permita que o tempo de pausa seja até um pouco mais. Tem empresas que trabalham com 40, com 45 minutos, dependendo do tipo de coloração que você vai aplicar. Se é uma coloração super clareadora, ela vai exigir até um pouco de tempo de pausa ainda mais prolongado, tá? Não é o caso hoje para cobertura de brancos uma super clareadora. Mas enfim, se você tem aqui, né, uma cliente que está na altura de tom natural 5 e o desejo dela é chegar no 7, você já aprendeu aqui comigo qual é o oxidante que você vai ter que utilizar, qual é a nuance de reflexo que você vai escolher para sobrepor o fundo de clareamento que você vai encontrar, de acordo com, né, o oxidante que você vai utilizar para chegar naquela nova altura de tom que é o desejo da sua cliente, enfim. Neste caso, eu estou exemplificando do 7 e do 5. Então, se você tem uma cliente que está aqui, né, na altura de tom do 5, que é um castanho claro, e o desejo dela é chegar no 7, você foi lá, aplicou a sua formulazinha, e você vai entender que a cada 5 minutos desse tempo de pausa, o cabelo vai passando nesse gráfico por um processo que modifica, né, o seu resultado. Então, nos primeiros 5 minutos, os oxigênios estão fazendo o quê? Dos peróxidos de hidrogênio. A remoção de quem? Dos pigmentos naturais que nós temos dentro do nosso córtex. Então, a partir do momento que ele vai fazendo essa remoção, ele vai limpando, mas ao mesmo tempo, ele vai revelando um novo fundo de clareamento, que vai partindo de um vermelho, indo para um vermelho alaranjado, até chegar lá na altura de tom do 7, que é um fundo, né, que vem ali, né, mais pro alaranjado e tudo mais. Então, o que acontece? Observe que aqui, olha, né, nesse começo, esse 7, ele está o quê? Quase transparente. Por quê? Nos primeiros 5 minutos, os oxigênios estão trabalhando na remoção dos corantes. Depois, eles começam simultaneamente nesse processo de colorir os cabelos a revelar, ou seja, oxidar os precursores de cor, que são aquelas moléculas transparentes, né, de corantes artificiais, e vai oxidando e dando a cor que está dentro do tubo do número 7. E quando chegar aqui, né, na altura de tom do 7, onde o fundo de clareamento encontrado aqui, tá, que foi lá, né, do alaranjado já indo para um amarelo, ele vai fazer a sobreposição. Esse 7, ele vai realmente sobrepor esse fundo de clareamento, dando ao resultado da sua cor uma nuance na altura do tom 7. Renata, e se eu não gostar desse fundo de clareamento? Aí você coloca aqui, né, ou o ponto, ou a vírgula, ou a barra, depende da marca que você trabalha, uma nuance de reflexo, já pensando em fazer essa sobreposição. Renata, mas e no fio branco, que é o que nós estamos falando? No fio branco é mais importante ainda, porque associado, né, a essa nuance de reflexo, eu tenho que pensar em uma
base, ou seja, em uma cor fundamental ou fundamental dourada, que irá efetivar aí um resultado de cobertura de branco para minha cliente muito mais perfeito, mais, né, com resultado otimizado. Então, se eu retiro essa coloração antes do tempo de pausa finalizar, a minha cobertura de branco também não vai ser eficaz. Eu vou ter um resultado de cobertura de branco com transparência, com diluída. Essa cor não vai ser perfeita, tá? Agora, no caso de aproveitando que nós estamos falando sobre base, né, cores fundamentais e nuances de reflexo, também existe aquela regrinha que todo mundo fala, não, é só aplicar 50%, meio tubo de cor fundamental, mais meio tubo de nuance de reflexo. A regra não é bem assim. E por que não é bem assim? Porque nós já sabemos que nós também podemos, dependendo do percentual de branco que está o cabelo da sua cliente, fazer uma cobertura de branco eficaz, eficiente, né? Apenas com uma nuance de reflexo, tanto fria quanto quente. Tudo vai depender do percentual de branco que ela tem. Tudo vai depender da espessura do fio, tá? Da forma que esse cabelo é, se ele é muito impermeável ou não. Então isso é muito importante. Então essa regrinha, né, que te foi passada, que foi ensinada até para mim também, olha, é simples cobrir branco, põe meio tubo de um e meio tubo do outro, ou seja, dependendo da gramatura, porque eu também aconselho os meus, né, queridos alunos a usar balança e medidor para não fazer nada no olhômetro, porque a gente já sabe que isso daí não funciona. Então, é muito importante que você se atente às regras, né, de cobertura de branco que o fabricante da coloração que você escolheu para trabalhar recomenda. Porque cada empresa vai recomendar um mix, ou seja, uma formulação para uma determinada cobertura de branco, para uma determinada, por um determinado percentual de fios brancos, tá? Então vai depender muito da empresa que você está acostumado a trabalhar. A gente sabe que hoje em dia nós temos colorações veganas, nós sabemos que existem colorações à base de óleo, que não tem um suporte apenas, né, com meio aquoso, né, com suporte em creme ou em gel. Nós sabemos que para cada tipo de coloração também existem regras e nós precisamos seguir essas regras. É muito importante que você, como profissional, conheça, né, a emissão de reflexo dessas nuances, porque varia muito de uma empresa para outra. É muito importante que você saiba, né, com maestria, tenha domínio de qual é realmente a altura de tom, né, se você não tiver prática, pega a boneca, faça um comparativo, olha, com essa marca que eu aplicava antes, na altura do 7 eu tinha tal resultado, mas né, agora eu tô trocando de empresa, deixa eu ver se eu vou conseguir ter uma cobertura de branco também eficiente na altura do 7 ou do 8, até do 9 aqui, com essa outra marca que eu vou trabalhar, porque às vezes a regrinha que você utilizava para cobrir branco na empresa antiga não vai ser a mesma da que você estiver utilizando hoje. Isso é muito importante, tá? A proporção de medidas, como eu acabei de falar, né? Quanto de cor base que você coloca? Quanto de nuance de reflexo? É isso tudo que eu acabei de explicar. Vai depender muito do percentual de branco que você tem aí no cabelo da sua cliente. Não só isso, mas a espessura do fio, né? Essa permeabilidade do fio é muito importante. Agora, vamos falar um pouquinho rapidinho sobre mordançara. Renata, o que é mordançagem? Isso já não caiu por terra? Vamos lá. Lá nos primórdios, mordançagem era, né, e ainda continua sendo uma técnica que nós coloristas utilizamos para realizar um procedimento que promete que você obtenha uma cobertura de fios brancos melhor, otimizada. E como era feito esse processo? Você escolhia lá um oxidante da volumagem de sua preferência, ou de 20 volumes, ou de 30 volumes, aplicava ali, né, nos fios de cabelo. Se era só um retoque de raiz, você aplicava na raiz. Se era pela primeira vez, você poderia aplicar ali primeiro no comprimento e pontas, depois aplicaria na raiz. Seca ali com secador, retirando todo aquele, né, excesso daquele oxidante, e você ia, depois que o cabelo estava seco, preparava a sua fórmula, né, sustentada e baseada nos pilares da colorimetria, né, de altura de tom, fundo de clareamento e tudo mais, e depois você ia lá
e aplicava essa coloração e acreditava-se que você tinha um resultado de cobertura de branco melhor. Só que, pensando pelo ponto de que a coloração, para que tudo aquilo que a gente já estudou, né? O fio de cabelo, para que aconteça o processo de coloração, os corantes artificiais precisam entrar onde? No córtex, lá dentro do fio de cabelo. Até aí, simples. Acabei de falar aqui que as cutículas do fio de cabelo são alinhadas e, né, elas ficam fechadinhas, seladas, porque o pH do fio de cabelo é um pH ácido, né? Que ele varia aí, né, como já falei para vocês em outros vídeos, entre 4,5 e 5,5. Ok? Até aí, tudo bem. Mas, veja só, o pH de uma coloração é um pH básico ou alcalino. Não foi isso que eu já ensinei para vocês em outras aulas? Ok. Se o pH de uma coloração de oxidação é alcalino ou básico, como é que, e o pH do meu fio de cabelo é ácido, o pH de um oxidante, ele também é ácido. E veja só, ele é mais ácido ainda do que o próprio pH do cabelo, porque ele ainda está ali, olha, mais, né, fechado, ele fecha ainda mais essa fibra capilar. Depois que ele age, faz o processo dele. Então, a amônia da coloração ou outro agente alcalino, pode ser a etalonamina, né, e assim por diante, é que vai fazer com que essas cutículas se dilatem, dando passagem para que esses corantes entrem dentro do fio de cabelo no córtex e faça ali, junto com o oxigênio, a revelação desses corantes. Esse oxigênio vai entrar, vai fazer a limpeza, a remoção, né, dos pigmentos naturais e vai revelar, oxidar uma nova cor. Então, se você pensar, por isso que eu falo que eu gosto de ensinar o aluno a pensar. Tá? Eu não gosto de ensinar você a fazer as coisas prontas. Eu quero ensinar você a ter um raciocínio lógico sobre colorimetria e de uma forma simplificada, não complicando a história, tá? Então, se você levar em conta que o pH, né, desse oxidante é ácido, significa que ele não vai fazer essa abertura na cutícula e não vai promover uma otimização dessa cobertura de branco por meio dessa mordançagem. Então, atualmente, nós modificamos esse recurso. Nós ainda realizamos o processo de mordançagem, mas nós fazemos isso de uma forma diferente. Como? Nós, às vezes, aplicamos, né, uma nuance dourada em um tom, né, um pouco mais clara do que a nuance que você realmente escolheu para se aplicar depois a coloração e aí somente depois que essas cutículas realmente estiverem abertas é que nós iremos fazer a aplicação da nossa nova cor. Da cor que foi realmente planejada de acordo com todo o seu diagnóstico, de onde vou e para onde vou, qual nuance devo aplicar para sobrepor qual fundo de clareamento e qual a nuance, a cor fundamental ou cor base que eu vou escolher para promover o quê? Uma cobertura de branco com resultado excelente para minha cliente, ok? Bom, eu espero, tá, que... Deixa eu ver aqui, é só isso mesmo por hoje, tá, pessoal? Fui conferir se eu não tinha esquecido de nenhum tópico aqui sobre essa cobertura de brancos. Se você tem alguma dúvida ainda sobre isso, deixa nos comentários, porque com certeza eu vou estar lendo todas as suas dúvidas. Deixa aí, se você gostou também, deixa aí o like, compartilha esse vídeo aí com seus amigos cabeleireiros e coloristas, porque o intuito é levar conhecimento, trocar figurinhas, tentar otimizar cada dia mais e aprimorar, né, os resultados dos nossos trabalhos. Afinal de contas, é esse o maior desejo do cabeleireiro, é executar com maestria, né, todo o procedimento de coloração que nós realmente precisamos fazer, tá? Então, se você gostou, você deixa seu like. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar a sua perguntinha aí, ok? Muito obrigada pela sua atenção. Obrigada por estar aqui comigo mais um dia de live. Amanhã tem mais.
às 8 da noite, com um novo tema. Então eu vou ficar aqui 8 da noite esperando você para mais uma live, ok? Compartilhem, deixa o like e se inscreva no canal da Beleza na Íntegra. Muito obrigada, espero poder ter colaborado com você para melhorar aí o resultado da sua cobertura de branco.